Vamos ler do livro Amizade, Meimei e Chico Xavier. A resposta. Desolada mulher, desprendeu-se da terra e achou-se à frente de Jesus, suplicando: Senhor, compadece-te de mim. O mundo me atormenta e a vida fez-me escrava. Tenho um filho que incessantemente me fere o coração. Esperei-o com os melhores sonhos, embalei-o nos braços. Entretanto, encontro nele o meu suplício. Por que isso, amado amigo? Por que tanto sofrimento em troca de tamanha abnegação? O eterno benfeitor acariciou-lhe a cabeça dolorida e explicou: Filha, só o amor pode educar os filhos de Deus. Que seria do tronco se a terra não o suportasse? Ou do ninho sem que a ramada lhe resguardasse a esperança? Mas, Senhor, e comigo? Quem teria colocado em meus braços semelhante martírio? Quem talvez, por engano, terá situado em meu peito esse filho difícil e indiferente, acreditando que o meu amor de mulher ignorante e frágil conseguisse educá-lo? Foi então, com grande surpresa, que a pobre mãe escutou de Jesus estas simples palavras: Minha filha, fui eu. Toque de fé. Ergue-te e caminha, enxuga as lágrimas e fita os céus. Deus, que te sustentou até ontem, sustentará hoje e sempre. A sombra vale para destacar a luz. A sombra vale para destacar a luz. Surge a dor para aumentar a alegria. Se provações te feriram, esquece. Se desenganos te amargaram a existência, não esmoreças. Escuta a esperança, no silêncio da própria alma, a falar-te de futuro e de amor, que beleza e eternidade, e transforma a beleza, transforma a bênção das horas em riqueza de trabalho. Ouvida toda sombra, à procura de mais luz, e perceberás que Deus está contigo, em teu próprio coração, a estender-te os braços abertos. Do mesmo livro, Amizade, Meimei, Chico Xavier. Oração por humildade. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedem afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos, para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer, em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te à luz do brilho eterno da criação. Repetindo, e quanto mais possa conhecer,
em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo. Concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Do livro Os Dois Maiores Amores, autores diversos, Meimei e Chico Xavier. O tema é Estrela. Mãezinha querida, enquanto a música festiva celebra a passagem de teu dia na terra, venho falar-te a sós. Sei que te ocultas na humildade, como se não fosse a nossa heroína de cada dia. Entretanto, estás escondida entre nós, qual estrela brilhando na escuridão. Ante os poemas de louvor com que te honram a bênção, entro no santuário da memória para lembrar-te e recolho na concha da saudade as canções com que me guardaste o berço, as palavras de ternura com que me deste apoio aos primeiros passos, o aconchego de teu colo e o veludo de tuas mãos. Mas revejo igualmente o olhar agoniado com que recebias o golpe de nossos erros e o teu silêncio misturado de lágrimas, quando o nosso gesto impensado te buscava ferir. Nunca falaste em perdão, porque nunca te detiveste nas nossas faltas para seres em nossa estrada somente amor. Nunca falaste em perdão, porque nunca te detiveste nas nossas faltas para seres em nossa estrada somente amor. Sei agora, contudo, quantas cruzes invisíveis de sofrimento te algemamos no coração. Os dias passaram, ensinando-me o alfabeto da experiência no livro de tua própria renúncia. E eis-me aqui, de alma renovada, para exaltar-te a glória desconhecida. Quisera ofertar-te os mais belos tesouros do mundo. No entanto, mãezinha, o ouro da terra é simples metal duro e frio quando se trata de brindar uma estrela. Trago-te assim as flores do meu afeto, para que o perfume da minha oração, de enternecimento e alegria, desfaça de amor aos teus pés, no trono de sacrifício em que Deus te coloca. E estendendo os meus braços, sequiosos de teu carinho, repito de novo, em preces, estrela divina, envolve-me em tua luz. Estrela, Chico Xavier e Meimei. O livro é Lázaro Redivivo, Irmão X e Chico Xavier. O tema é Mãe. Quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam perplexo. Quase impossível. Seria Senhor da vida eterna quem se entregara na cruz, expirando entre malfeitores? Maria Madalena, porém, a renovada, vai a sepulcro de manhãzinha. Maria Madalena, porém, a renovada, vai ao sepulcro de manhãzinha. E maravilhosamente surpreendida, vê o mestre, ajoelhando-se-lhe aos pés, ouve-lhe a voz repassada de ternura, fixa-lhe o olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão se lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior. O jardim recendia perfumes para sua sensibilidade feminina. A sepultura estava aberta, compelindo-a a raciocinar.
Para que a gravação das imagens se tornasse bem clara, levando-lhe todas as dúvidas da imaginação, Maria julgou ao princípio que viu o jardineiro. Para que a gravação das imagens se tornasse bem clara, levando-lhe todas as dúvidas da imaginação, Maria julgou a princípio que via o jardineiro. Antes da certeza, a perquirição da mente precedendo a consolidação da fé. Embriagada de júbilo, a convertida de Magdala transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Santiago, outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do Mestre que partiu. Pedro e João acorrem pressurosos e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados. Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é melancólico. Em seguida, para que os velhos amigos se certifiquem da ressurreição, materializa-se num monte, aparecendo aqui a 500 pessoas da Galileia. Todos os companheiros aprendizes, seguidores e beneficiários solicitaram a cooperação dos sentidos físicos para sentir a presença do divino ressuscitado. Utilizaram-se dos olhos mortais, manejaram o tato, aguçaram os ouvidos. Houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo de seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Seu filho, seu amor e sua vida poderia acaso morrer? E, embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. Homens e mulheres do mundo, que a vez de afrontar um dia a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecido plenamente, no dia imediato ao de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos, chamados ao imediatismo da luta humana, passarão a desconhecer-vos, talvez, por completo. Mas, se tiverdes um coração de mãe, pulsando na terra, regozijar-vos-ei, além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis, amados e felizes, para sempre. Repetindo, mas se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra, mas se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra, regozijar-vos-eis, além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis amados e felizes para sempre. Tenho sede. Por favor, me dê um pouco de água. Jesus, João 4:7. Em suas constantes peregrinações, certo dia, Jesus deixou a Judéia para regressar à Galileia,
região onde cresceu e viveu por muito tempo. No trajeto, o mestre e seus discípulos passaram pela região de Samaria. Era uma parada perigosa para Jesus, em razão da grande rivalidade política racial e religiosa, existente entre judeus e samaritanos. Jesus era judeu, bem que seus discípulos quiseram alterar a rota de regresso à Galiléia, desviando-se do caminho da Samaria. Mas Jesus fez questão de passar por aquela região. E mais do que isso, ele parou para descansar na Samaria, mais precisamente na cidade de Sicar, para desespero dos discípulos, que temiam que acontecesse algum incidente com os samaritanos. Narra o Evangelho que por volta do meio-dia, Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço de Jacó. Uma mulher samaritana aproximou-se para tirar água do poço. E foi naquele momento que Jesus lhe dirigiu a palavra, pedindo um pouco de água. A atitude do mestre foi de causar verdadeiro escândalo para os padrões sociais de então. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos, nem mesmo se falavam. Os judeus se achavam uma raça superior aos samaritanos e jamais se prestariam a pedir favor exatamente a alguém da Samaria. Tanto é assim que a mulher respondeu a Jesus: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Mas um dos objetos de Jesus, com aquele inusitado encontro com a samaritana, era o de quebrar o preconceito e a inimizade existente entre os homens, mostrando a eles que todos são irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. Mas um dos objetivos de Jesus com aquele inusitado encontro com a samaritana era o de quebrar o preconceito e a inimizade existentes entre os homens, mostrando a eles que todos são irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. Segundo João Arias, teólogo e jornalista, a grande meta de Jesus se traduz hoje na ideia moderna de solidariedade. Um mundo sem violência, ódio, inveja e vingança. Estou certo de que o Mestre sonda o poço da nossa vida, estimulando-nos a vencer as barreiras que nos separam uns dos outros. Estou certo de que o Mestre sonda o poço da nossa vida, estimulando-nos a vencer as barreiras que nos separam uns dos outros, até que a bandeira da solidariedade esteja definitivamente hasteada entre nós. Não por outra razão, no Sermão da Montanha, Jesus chegou a afirmar: "Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra." Com tal postulado, confirma-se que o plano de Jesus é transformar a Terra num planeta fraterno e solidário, onde não haja mais espaço para o preconceito, a guerra e a ira. E o planejamento divino somente se concretizará com homens mansos, isto é, com homens brandos, dóceis e pacíficos. As grandes transformações da Terra já estão eclodindo. E quem não estiver afinado com os propósitos do Cristo, provavelmente não encontrará mais espaço para futuras reencarnações em nosso planeta. Aproximando-se da mulher samaritana e mantendo com ela um diálogo rico de bênçãos, Jesus dá o exemplo da mansuetude e da fraternidade, já que ele é quem toma a iniciativa do encontro,
e o faz com extrema humildade, ao pedir água, aquela que era a representação da raça inimiga dos judeus. O exemplo de Jesus nos convida a irmos ao encontro daqueles que estão distantes de nós, pela quebra dos laços de amizade. Nosso intento deve ser o de buscar a reconciliação. E a melhor tática para que isso aconteça é nos aproximarmos, humildes, pedindo um copo de água. Lembro que Chico Xavier costumava pedir preces para muitos daqueles que o ofendiam, argumentando que passava por grandes dificuldades, o que não era mentira, e que por isso necessitava de orações. Com semelhante atitude, Chico Xavier desfez muitos laços de incompreensão. Percebo também na atitude de Jesus com a mulher samaritana a sua intenção clara de estabelecer conosco uma relação de intimidade. Ele não se coloca acima de nós. Ele deseja estar ao nosso lado e, para tanto, não se furta a nos pedir um pouco de água. Ele dá um sinal muito claro de que caminha conosco na condição de amigo e não tem vergonha de nos pedir um copo de água. Jesus tem sede. E o que temos feito para saciar a sua sede? Talvez você esteja se perguntando: como seria possível hoje encontrar o Mestre para oferecer-lhe um pouco de água? Eu também já me fiz esta pergunta, pois queria saber onde procurar Jesus. E foi Chico Xavier quem me deu o endereço. A face de Jesus, desde a escola primária, perguntava a mim mesmo como seria o semblante dele. O benfeitor incomparável, muito cedo, caminhei para a mediunidade e indagava aos espíritos amigos, como seriam os traços fisionômicos do Senhor. Os benfeitores espirituais me determinavam procurá-lo nas crianças doentes e desamparadas e nas pessoas abatidas e sofredoras, andrajosas ou feridas. Quantas dessas pessoas já passaram por nós neste dia? Algumas delas, certamente, não estão apenas nos hospitais, nas ruas, nos presídios, estão também em nossos ambientes de trabalho e até mesmo no seio da nossa própria família. Hoje, conseguimos nos conectar com o mundo por intermédio da internet. Tomamos conhecimento quase imediato sobre tudo o que acontece nas regiões mais longínquas do planeta. No entanto, muitas vezes estamos cegos e surdos para o que acontece com as pessoas à nossa volta. Estamos próximos das pessoas distantes e nos afastamos das pessoas próximas, muitas das quais estão precisando de um copo de água, da nossa atenção e carinho. Jesus se esconde na face dos sofredores e está esperando um pouco de água que lhe possamos oferecer. Tocamos Jesus quando lhe saciamos a sede na pessoa de alguém que sofre as dores do corpo e da alma. Quantas vezes vamos a um templo religioso querendo ter um encontro com Cristo e nos posicionamos diante de quadros e altares, esperando tocar Jesus. E quando saímos, nosso coração continua fechado para o sofrimento de tantas pessoas que cruzam o nosso caminho. Foi Jesus que veio nos encontrar e nós viramos o rosto para ele. A mulher samaritana não virou o rosto para Jesus,
movida por um impulso irresistível, tomou da vasilha, encheu-a de água e apresentou-a a Jesus, o qual, após beber e dar de beber a João, disse à samaritana que aquele encontro representava uma felicidade, porque ele tinha poder para dar-lhe de beber uma água cujo poço nunca se extinguiria e que vertia para a eternidade. Eu observo nessa passagem as bases por meio das quais se estabelece o socorro espiritual. Antes de oferecer a água da vida à mulher samaritana, Jesus pede um pouco de água para si mesmo. É por isso que nós, que tanta água temos pedido a Jesus, carecemos de nos perguntar quanta água temos oferecido a Ele, na pessoa de seus irmãos prediletos, ou seja, os sofredores de toda a ordem. Foi o próprio Cristo que disse: "E quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não ficará sem receber sua recompensa." Há muita gente de balde vazio estendido a Jesus, querendo que seus problemas sejam resolvidos pelo Mestre, mas pouco ou quase nada interessado em resolver, segundo as suas possibilidades, os problemas dos irmãos em aflição material ou espiritual. São Francisco de Assis, em sua famosa oração da paz, já nos ensinou que é preciso primeiro dar para depois receber. No simples ato de saciar a sede material e espiritual de um irmão em sofrimento, estaremos com Jesus, mergulhando no poço das bênçãos infinitas, de onde nunca mais teremos sede. Isto ocorreu com a samaritana e poderá ocorrer conosco também. Tudo a depender se o nosso balde está cheio ou vazio de amor. Essa leitura é do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca.